Diz assim: E depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e ali o oferece em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Versículo 3. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, e rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo os olhos, Abraão viu o lugar de longe. Então um dos servos lhe disse: Esperai aqui com jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Versículo 6. Já estou sentindo a graça de Deus só de ler esse texto aqui. Isso aqui vai servir para alguém, não tenho dúvidas. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava consigo fogo na mão e o cutelo. Assim, ambos caminhavam juntos. Versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, meu pai, nós temos a lenha para o holocausto, nós temos o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. E respondeu Abraão: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. E ambos seguiram caminhando. Versículo 9. E chegaram ao lugar onde Deus lhe havia designado, e ali edificou um altar, e pôs seu filho sobre a lenha, e o deitou sobre o altar. Versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas do céu bradou o anjo que lhe disse: Abraão. E ele lhe respondeu: Eis-me aqui. É um texto que nós conhecemos da palavra de Deus, né? Eu conheço, você conhece esse texto aqui, já ouvimos várias pregações sobre esse texto. Talvez você que está aí comigo nessa reunião de hoje já pregou sobre esse texto. E esse texto aqui fala sobre a aprovação de Abraão, sobre o teste que Deus fez para com Abraão. Nós sabemos que Abraão na Bíblia ele é conhecido como o pai da fé, não é verdade? Nós sabemos que Abraão ele foi alguém que foi escolhido, chamado por Deus, num contexto em que a família de Abraão era a família que não adorava Yahvé, o Criador dos céus e da terra, adoravam outros deuses. E Abraão ele recebe de Deus um chamado no mínimo curioso. Deus, ele se vira para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Todos nós já ouvimos essa palavra, não é verdade? O Senhor ele fala para Abraão, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não falou para Abraão, vai para a terra que eu estou te mostrando. Ele, ó, vai para a terra que eu lhe mostrarei. E eu te pergunto, se chegasse alguém na sua porta hoje dizendo, ó, eu vou te dar aqui um dinheiro para você viajar para um lugar e lá você vai fazer missão. Só que eu só vou te falar para onde você vai quando você chegar na rodoviária ou no aeroporto. Quem aqui iria com essa proposta aí? Uma pessoa se vira para você, pode ser eu, ou uma pessoa aqui que você conhece, se vira para você e fala assim, ó, vou te dar um dinheiro, você vai para um lugar onde Deus vai te mostrar, eu vou te dar o dinheiro, mas você só vai saber para onde você vai quando você chegar na rodoviária ou no aeroporto. Quem aqui sinceramente iria? Alguns vão dizer que vão, outros vão dizer que não vão, mas Abraão, ele simplesmente foi. Abraão, ele simplesmente foi. Abraão, naquele momento, ele estava abrindo mão do conforto do lar de seu pai. Ele estava abrindo mão, naquele momento, entre aspas, das suas origens. E Abraão, ele estava abrindo mão da estabilidade em prol de viver uma vida como nômade, como peregrino.
E Abraão, assim, ele vai. E nós conhecemos a história de Abraão. Deus, ele se mostrou em vários momentos sendo o Deus que era com Abraão. O próprio Deus, ele pega o Abraão, que ele se chamava Abrão, e muda o nome dele. Deus, ele chama Abraão de pai de multidões, mesmo quando Abraão não tinha filho. Nós sabemos que Deus, ele faz uma promessa para Abraão, dizendo que ele e Sara iriam gerar. E o que é que Sara faz? Ela vai dar um jeitinho para que a promessa se cumpra. Ela vai dar um jeito para que Deus faça aquilo que ele haveria de fazer, porque ela era estéril e Abraão já era avançado de idade. Ela também era avançada de idade. Só que eu quero te falar uma coisa nessa noite. Quando Deus fala que ele vai cumprir a promessa, ele não quer de você ajuda nenhuma para cumprir o que ele falou que vai cumprir na sua vida. A única coisa que Deus requer de você, diante da promessa que ele te fez, é a sua obediência à voz dele. É a sua obediência à voz dele. Quando Deus, ele nos promete algo, quando ele fala que vai fazer algo na nossa vida, talvez quando a gente tenta ajudar Deus a cumprir o que ele nos prometeu, a gente acaba atrapalhando o que Deus tem para nossas vidas. Sara, na sua precipitação, junto com Abraão também, que errou naquele processo ali, ele pega a sua escrava Agar, ela pega a sua escrava Agar e dá para Abraão. Desse relacionamento nasce Ismael, o primeiro filho de Abraão. Só que nesse texto aqui que eu e você leu, em Gênesis, capítulo de número 22, para quem está chegando agora, Gênesis 22, aqui Deus fala para Abraão, assim no versículo 2, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas. Mas será que Deus não sabia que Ismael também era filho de Abraão? Será que Deus não sabia que Abraão já tinha tido um filho antes de ter Isaque? Deus, ele só reconhece aquilo que ele coloca a sua patente. Deus, ele só reconhece aquilo que ele coloca a sua marca. Deus falou que o filho da promessa seria Isaque, não seria Ismael. E Deus, ele sabia que Abraão, ele tinha um carinho especial por Isaac. Ele sabia que Deus sabia que ele tinha um amor por Isaac. E o que estava acontecendo ali com Abraão? Me perdoem se eu vou errar na minha colocação aqui, mas o que estava acontecendo ali com o coração de Abraão? Alguém que não podia gerar, já gerou Ismael. Agora gera Isaac, o filho da promessa. Está com a sua promessa na sua mão. E Abraão estava tão contente que ele estava com a sua promessa, que ele estava amando a sua promessa além do que deveria amar. Ele estava colocando o coração de tal forma na promessa que ele talvez estava se esquecendo do que Deus havia falado com ele. Deus falou para ele que ele seria um pai de multidões. Só que ele, naquele momento, estava sendo pai apenas de Isaac e de Ismael. Só que a palavra de Deus para Abraão era: você não vai ser apenas pai de Isaac, você vai ser pai de multidões. E eu estou falando para pessoas aqui que até estão vivendo promessas da parte de Deus, promessas de certos relacionamentos, promessas de portas abertas, promessas de coisas que você orou, chorou, clamou diante de Deus, mas jamais nós devemos esquecer que a maior promessa que ele fez para nós não está nesse plano, não está nessa terra, não está nesse nível, é a nível eternidade. Nós jamais podemos deixar nos perder de vista a real promessa dele. Por mais que Deus tenha portas abertas para você, por mais que Deus tenha sucesso para te dar na sua vida, por mais que Deus possa te dar relacionamentos de forma extraordinária, a promessa que ele te fez de fato é a vida eterna. E Deus, ele prova Abraão. Ele se vira para Abraão e fala assim: Abraão, ó, toma teu filho, a quem tu amas, e leva para um lugar que eu vou te mostrar. E eu fico pensando o que é que se passava na mente de Abraão. Eu não sou pai ainda, mas nenhum pai, foi um pai de verdade, nenhuma mãe de verdade, quer que seu filho sequer tome sereno por alguém. Quem aqui é mãe ou é tia, ou tem uma criança em casa, como é que você se sente quando aquela criança ali tá doente, ou tá chorando, sabe, quando não consegue falar? Como é que você se sente quando vê uma criança chorando ali de forma que ela não pode se expressar ainda? Você fica aflita, você fica agoniada, você fica preocupada.
porque é um sentimento de afeição que você tem para com aquela criança. Agora pensa comigo, um pai que aguardou muito por um filho está ouvindo o Deus que prometeu esse filho pedir esse filho em holocausto, pedir esse filho em sacrifício. Só que Abraão, ele sabia que maior do que a promessa é quem prometeu. Abraão, ele sabia que maior do que a promessa era aquele a quem o prometeu. E ele, de bate-pronto, pega o seu filho e vai para aquele lugar. E ele leva consigo um jumento e 2 servos. Aí no versículo 4, olha comigo aí, por favor, a sua Bíblia. No versículo 4 vai dizer assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe e disse aos servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos ali, e após adorarmos a Deus, voltaremos para junto de vocês. Abraão, ele sabia o que Deus mandou ele fazer lá no monte. Os servos não sabiam. E na nossa vida, gente, é muito parecido. Existem níveis de entrega que Deus vai requerer de mim e de você que quem anda com a gente não vai entender. Existem níveis de renúncia que Deus requer de mim e de você que até aqueles mais próximos da gente não vai entender. Mas sabe o segredo que eu aprendo aqui com Abraão? É que se Deus falou comigo, só eu preciso crer no que Deus falou comigo. Se Deus direcionou para mim, só precisa fazer sentido para mim. E eu quero falar para alguém aqui, se Deus falou com você que vai fazer o que ele falou que vai fazer, não espere a aprovação de pessoas, não espere que pessoas creiam no que Deus falou para você, porque Deus não falou com elas, Deus falou contigo. Cabe a você abraçar essa palavra e cabe a você caminhar sobre essa palavra que Deus liberou a seu respeito. Se os servos de Abraão fossem para o Moriá e fossem ver Abraão ali para imolar Isaac, talvez eles fossem intervir no que Abraão tinha para fazer. Mas Abraão decidiu obedecer até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Já vou estar finalizando aqui essa palavra, mas eu acredito aqui que, se ninguém sabia, né? Mas eu acredito que uma parte sabe, é que a Bíblia ela tem alguns simbolismos ou significados. Além de Isaac simbolizar ele próprio, Isaac apontava para Cristo. Porque foi a mesma coisa que Abraão fez ali com seu filho, Deus Pai fez com Jesus Cristo. E diz assim no versículo 6: e tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros de seu filho. Porém, ele levava nas mãos o fogo e o cutelo. Foi Deus quem pegou seu filho e ofereceu em sacrifício. Foi Deus quem pegou a madeira para o sacrifício e colocou sobre os ombros de seu filho. Deus, ele não nos pede nada que ele não faria se estivesse em nosso lugar. Deus, ele não nos pede para entregar nada que ele não entregaria estando em nosso lugar. Deus, ele pediu para Abraão entregar Isaac, mas Deus, ele não queria Isaac. Porque toda vez que Deus pede Isaac, na verdade, Deus quer o coração de Abraão. Toda vez que Deus fala sobre nós entregarmos algo no altar, ele não quer aquilo que a gente vai entregar. Ele quer a gente, ele quer o nosso coração. Ele só queria o coração de Abraão desprendido. Ele só queria as mãos de Abraão abertas para receber algo maior que ele tinha preparado para Abraão. E assim, esse Isaac, que se tipifica o Cristo, ele não foi morto. Porque, olha só aí comigo, na sua Bíblia, e já finaliza. No versículo 11, diz assim, ó: mas do céu, o anjo do Senhor disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Essa resposta de Abraão, eis-me aqui, ela aparece 3 vezes ao longo do capítulo 22. Abraão, ele é o pai da fé, não somente porque ele teve fé, mas simplesmente
porque ele escolheu obedecer a Deus até as últimas consequências. E Deus fala com ele: Abraão, toma o seu filho, e ele diz: eis-me aqui. Deus fala com ele: Abraão, entrega seu filho em sacrifício, ele diz: eis-me aqui. Quando Abraão vai imolar o filho, ele também ouve a voz de Deus e ele ouve e diz: eis-me aqui. Porque o Deus que pediu viu Abraão tentando entregar. E quando Abraão foi entregar, Deus falou: Abraão, não precisa, porque eu sei que você me ama, eu sei que você foi até as últimas consequências. Não tenha medo de entregar o que Deus pede para você entregar. Não tenha medo de se derramar na presença de Deus. Não tenha medo de confiar um futuro desconhecido nas mãos de um Deus conhecido. Porque o Deus que te conhece hoje já viu lá você no futuro. Não tenha medo. Entregue a Deus aquilo que Ele tem pedido para você. E se Ele não tem te pedido nada, quando Ele te pedir, pode entregar para Ele. Porque nas mãos de Deus é as melhores mãos que você pode colocar tudo aquilo que você possui. Se você tem sua família, entrega nas mãos de Deus. Se você tem um relacionamento, entrega nas mãos de Deus. Se você trabalha, você é empreendedor, entrega nas mãos de Deus. Seu ministério, entrega nas mãos de Deus. Suas promessas, entrega nas mãos de Deus. Sua saúde mental, sua saúde emocional, suas preocupações, entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. Tem uma frase, se eu não me engano, eu acho que é de Martin Luther King, que ele diz assim: tudo aquilo que eu segurei com as minhas mãos, eu não tenho, mas tudo aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Sabe o que é isso? Ele entendia o poder de entregar. Ele entendia o poder da entrega. Eu quero te dizer mais uma coisa. Só consegue declarar que Deus é Jeová Jireh quem vai para o Moriá e entrega o seu Isaac. Eu vou repetir isso aqui para você, que isso aqui é forte. Só consegue declarar que Deus é Jeová Jireh quem tem coragem de ir para o Monte Moriá e entregar o seu Isaac. Se Deus pedisse para Abraão Ismael, talvez fosse custoso para Abraão entregar o Ismael. Mas entregar Isaac era muito mais custoso para Abraão. E eu quero te perguntar, o que é que você tem aí de melhor para entregar para Deus? Se eu estivesse falando agora sobre na igreja, o pessoal dizer: meu Deus, o irmão vai fazer ofertório aqui. Que bom que estamos na vida chamado. Mas, mais do que coisas palpáveis, Deus sim quer coisas palpáveis, mas Ele quer aquilo que normalmente as mãos não podem pegar. Ele quer o íntimo do seu ser, o âmago do seu ser. Se Deus te chamar hoje para entregar, será que você vai responder com Abraão, eis-me aqui? Ou você vai fazer de conta que não é com você? E já finalizo falando aqui o seguinte. No versículo 11, o anjo diz: Abraão, Abraão. E ele diz: eis-me aqui. Então o anjo lhe disse: não estenda as mãos sobre esse rapaz, nem lhe faça mal, porque agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres nos arbustos. E tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E versículo 14: e pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daquele dia em diante, aquele monte passou a se chamar Monte do Senhor proverá. E após isso aqui, Deus reafirma a sua promessa a Abraão. Você pode ler depois em casa, porque o tempo já se estender até demais. E Deus fala para ele assim: Abraão, porque você não me negou o seu filho a quem amas, eu farei de você uma grande nação. Eu abençoarei as suas descendências será como a areia da praia e como as estrelas dos céus. Perceba que Abraão entregou uma semente. E essa semente que ele entregou
gerou frutos e hoje nós, em 2024, somos descendentes de Abraão pela fé. Eu quero te convidar a um estilo de vida meio louco, que é: entregue aquilo que seus olhos podem ver, para que você possa contemplar no futuro promessas além do que a sua imaginação pode contemplar. Porque a palavra de Deus diz, aleluia, eu sinto Deus aqui. A palavra de Deus diz: aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem desceu ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu creio que Deus ele tem promessas preparadas para mim e